Mundo Zumbi Cap 196. Interferindo quando um homem se levantou, ele limpou a poeira grudada em suas roupas. O sangue escorria de seu nariz e boca junto com a dor do impacto. No entanto, ele cerrou os dentes teimosamente e suportou a dor que estava sentindo como se fosse apenas uma mordida de formiga. Ele não perdeu mais tempo e instantaneamente saltou para trás, evitando o casco de Máximo por um fio de cabelo. Os outros dois homens restantes também estavam fugindo fervorosamente. Sua vida estava em jogo, afinal. A adrenalina correu pelo cérebro deles, deixando-os experimentar uma velocidade incomparável a antes. No entanto, muito ruim para eles, Nilo não os deixaria escapar com sucesso. Ele sabia que se não interferisse, Máximo não conseguiria terminá-los. Em vez de esperar o Carabel, ele decidiu agir sozinho. A espada ensanguentada em sua mão, que havia cortado a cabeça do mendigo anteriormente, de repente brilhou em vermelho. A espada de repente se transformou em uma faca de arremesso. Croak, termine o outro. Ele ordenou enquanto apontava para o homem fugitivo à distância. O homem já estava a mais de 30 metros de distância, mas ele nem piscou um olho quando jogou a faca de arremesso em direção ao homem. Seu objetivo era a nuca do homem. Zwoosh. Com a força atual do Nilo, a faca chegou instantaneamente ao local desejado. A ponta afiada da faca de arremesso perfura o pomo de Adão do homem. O homem arregalou os olhos em surpresa, sua língua estava para fora de sua boca enquanto ele apertava sua garganta sangrenta. Não demorou muito para o corpo do homem cair no chão. Ele estava obviamente morto. Neste momento, a batalha de Máximo provavelmente estava terminada. Mais cedo, quando o homem consegue escapar de seu casco, ele instantaneamente chuta as patas traseiras, diminuindo a distância entre elas por um mero metro. Desta vez, ele não usou o ataque de golpe de ombro, mas usou seu golpe de chifre. O homem ainda conseguiu evadir-se, mas parece que sua sorte se esgotou quando seu ombro foi roçado pelo chifre afiado de Máximo. Seu ombro foi perfurado pelo chifre, que estava apenas pendurado no lado do homem agora. Não era mais utilizável. A dor do ferimento fez com que o homem se encolhesse. Sua expressão se transformou em horror ao ver uma cauda chegando. Era a cauda marreta de Máximo. A cabeça do homem não estourou devido ao impacto. No entanto, o grande caroço em sua testa indica claramente que o ataque de Máximo realmente atingiu seu alvo. O homem podia ver estrelas circulando ao seu redor. De repente, ele sentiu uma sensação de frio no peito. Sua mente nublada clareou em um instante quando ele viu um chifre penetrando em seu peito. Seu peito foi perfurado junto com seu coração. Ele parou de bater quando sua mente agora clara já havia começado a perder sua clareza. Seus olhos escureceram quando Máximo agora o declarou morto. Ao lado de Croco, ele ainda perseguia o último homem de pé. Embora ele já tenha terminado o pirulito, sua resistência ou energia ainda não se recuperou totalmente. O homem que ele estava perseguindo era muito ágil e rápido. Ele se virou para um beco tentando se livrar do crocodilo que o seguia. No entanto, sua ação só causou sua morte, pois era realmente um beco sem saída. Croco não hesitou mais enquanto se movia como um relâmpago em direção ao homem encurralado. As duas lâminas em seu braço foram repentinamente ejetadas de seus respectivos slots. Movendo-se como uma serpente rastejante, Croco chegou pelas costas do homem encurralado. Ele estava de frente para a parede como se estivesse rezando ou algo assim. No entanto, a verdade era realmente muito fácil de adivinhar. O desespero inundou sua mente e agora que ele já se acalmou, a adrenalina que sentia antes também havia expirado como se fosse cronometrado. O crocodilo estava em sua perseguição. Ele sabia que sua vida já havia acabado no momento em que ele voltou para esse beco. Ele fechou os olhos com pesar enquanto esperava o julgamento que deveria ser feito pelo crocodilo. Ele ainda estava confuso sobre por que ele ainda matou o homem que acabou de lhe dar informações importantes. Por um momento, ele realmente acreditou que eles sobreviveriam a esse desastre. Ele não sabia qual era o motivo do ataque repentino de Nile. Mas, independentemente da resposta, ele sentiu que não importava mais. Sua vida logo chegaria ao fim. Shane.
O braço direito de Croco foi estendido para a esquerda. Ao mesmo tempo, uma linha sangrenta surgiu no pescoço do homem. Lentamente, sua cabeça deslizou para baixo do pescoço. Foi muito limpo, suave e perfeito. Depois de matar o homem, Croco pegou a arma do homem e a segurou usando o focinho. Nilo especialmente o instruiu a coletar o maior número possível de equipamentos. Ao retornar de onde Maximo e Nilo estavam, ele notou que os dois também estavam ocupados pegando as armas mutantes que estavam no chão. Mesmo que sejam apenas armas mutantes de nível 1, algumas partes permaneceram. Se vendidas para o sistema, ele ainda poderia ganhar muito. Depois de escolher todas as armas ao redor, Nile não perdeu mais tempo e as vendeu instantaneamente para o sistema. No total, ele ganhou 11 pontos Apocalipse. Era lamentável que ele não pudesse ganhar nenhum incremento de estatísticas matando humanos, mas independentemente disso, ele não hesitaria mais em matá-los ao contrário de antes. Depois de alguns dias aqui no mundo zumbi, ele sentiu que se tornou uma pessoa renascida. Seu lema ainda permanecia: mate aqueles que te queriam mal. Ainda assim, ele percebeu que existem circunstâncias especiais que não precisavam ser mortas. Por exemplo, roubar apenas para alimentar o filho durante o dia. Por isso, ele decidiu nunca agir precipitadamente sobre isso. Ele decidiu matar apenas aqueles que realmente o mereciam. Nilo pulou e montou nas costas de Máximo depois de entregar um pirulito como suborno. O Carabal ainda estava descontente com eles interferindo em sua batalha. Ele estava confiante de que seria capaz de matá-los sem a ajuda deles. Mundo Zumbi Cap 197. Javali. Neste momento, os membros da mesa alta das duas facções estavam ocupados procurando o decapitador. A cidade era grande e sua busca estava destinada a ser longa. Além da pista de que o decapitador gosta de decapitar a cabeça dos zumbis, eles não tinham nenhuma pista. O movimento de procurar o decapitador foi apressado, mas, no entanto, os dois líderes da facção ainda o consideravam algo muito importante. Os dois sabiam que o decapitador provavelmente era uma pessoa ou zumbi que acabara de chegar no local. O número de pessoas de nível 2 em seus respectivos grupos são iguais em números. Se alguém conseguir roubar o decapitador por acaso, isso quebraria o equilíbrio e é provável que ocorra uma mini-guerra. Se fosse um zumbi, quem conseguir matá-lo primeiro ainda seria capaz de colher seu vírus apocalíptico e poderia fortalecer seus membros com ele. Durante a busca, os dois grupos devem ser cautelosos com o ambiente, pois não apenas precisam cuidar do decapitador, mas também precisam ficar atentos a outros perigos, como o grupo oponente, os híbridos e os zumbis. No lado leste da cidade, duas figuras podiam ser vistas caminhando lado a lado. Seus passos eram cuidadosos, mas firmes e calmos. Os dois estavam cansados de seus arredores cheios de árvores enquanto caminhavam pelo caminho gramado. De repente, eles ouviram um ruído farfalhante ao lado deles, fazendo-os parar em suas trilhas. As duas figuras eram o líder da gangue rosa e o membro mais fraco do nível 2, Katrina. Katrina viu o líder levantar a mão como um sinal para que ela tomasse cuidado. Seu corpo parou instantaneamente e esperou pelo próximo comando do líder. Fique aqui, eu vou investigar o que causou esse barulho. O líder disse em voz baixa, como se tivesse medo de alertar o que havia causado a confusão. O líder foi na ponta dos pés em direção a uma árvore e escalou habilmente. Depois de um tempo, o líder voltou para o lado de Katrina e disse: tem um javali mutante aí. Você ainda não tinha uma arma mutante forte, certo? Vamos matar esse javali primeiro e extrair sua presa para fazer uma adaga. Katrina acenou com a cabeça. Para ela, não importa qual fosse a tarefa, desde que viesse do líder, ela o faria com prazer. Um leve rubor pôde ser visto em seu rosto ao pensar na atenção do líder para com ela. Ela não achava que o líder ajudaria a matar o javali apenas para que ela pudesse ter sua presa. Ela prontamente concordou e disse: obrigado, a senhora. Não mencione isso. O líder disse. Os dois então foram e cercaram o javali mutante.
O líder estava segurando uma longa lâmina com pontas salientes nas costas enquanto Katrina estava segurando uma espada que tinha uma rachadura óbvia em sua lâmina. O javali mutante era bem grande. Sua presa que aponta para cima era igualmente maciça. Os pelos do corpo ainda podem ser percebidos mesmo à distância devido à espessura de cada mecha. O javali estava ocupado comendo uma folha de grama. Não percebeu que uma figura já estava rastejando atrás dele. O líder da gangue rosa caminhou lentamente na ponta dos pés em direção ao javali ocupado. Hoje, o líder não perdeu mais tempo batendo nas pernas do javali em um instante. A espada era bastante afiada, pois conseguiu cortar as pernas traseiras do javali em um instante. O que se seguiu foi outro golpe do líder. A espada foi esfaqueada no estômago do javali e depois que o líder puxou a espada, tripas e intestinos podiam ser vistos sendo puxados junto com ela. O intestino se enrolou nas pontas da espada. O javali só podia chiar e se debater enquanto esperava sua morte. Não demorou muito para ele cair no chão. Sua respiração também parou, indicando que ele estava morto ou desmaiado. O líder foi cuidadoso. Usando a espada pontiaguda, o líder empurrou com força na cabeça do javali. O javali acabou no instante que Katrina nem teve oportunidade de ajudar. Como esperado de Missus, Katrina disse dentro de seu coração, sua admiração pelo líder continuou a crescer a cada segundo. Este javali foi fácil de matar, parece que o animal também tem forças diferentes de acordo com sua mutação. O líder pensou. Venha aqui Katrina. Me ajude a extrair a presa deste javali. O líder enquanto acena para Katrina se aproximar. O líder então usou a espada para retirar a presa do javali. Com a nitidez da presa, era ideal que a usassem como adaga. Ele já tem uma ponta afiada. Tudo o que eles precisam fazer é afiar suas bordas e fazer um cabo pronto. O líder cortou um galho grosso da árvore ao redor e o esculpiu de forma madura para formar o cabo da adaga. O líder então inseriu com força a presa no cabo esculpido e em um instante, a adaga já estava terminada. Há duas presas, então eles fizeram 2 punhais com ela. A alça era bem grosseira, mas Katrina ainda aceitava de todo o coração. Por sorte, eles encontraram uma pedra molhada por perto e imediatamente a usaram para afiar as bordas da presa. O líder pensou que a carne de javali seria desperdiçada aqui. No entanto, Katrina propôs que eles deveriam tomar pelo menos uma pequena porção para aumentar seus recursos alimentares. O líder concordou, pensando que era o melhor curso de ação. Katrina foi instantaneamente e cortou uma das pernas do javali. Ela não pôde deixar de se maravilhar com a nitidez da adaga que estava usando. Os dois estavam com mochilas, mas ela já estava cheia. Então, em vez de colocá-la dentro, o líder foi e encontrou uma trepadeira. Eles então usaram a videira para amarrar as pernas do javali na cintura do líder. Depois de um tempo, os dois continuam sua busca pelo misterioso Beader. Mundo Zumbi Cap 198. Inspeção escolar. Depois de matar os 6 membros recém-chegados da quadrilha, Neil e os outros não ficaram mais no mesmo local. A escola era seu objetivo principal de vir aqui, então eles imediatamente foram em direção a ela, deixando os cadáveres dos inimigos para trás. Considerando o fato de que a escola foi transformada em base pelo grupo, ele duvida que ainda haja zumbis na área. No entanto, eles ainda entraram nas instalações da escola apenas para ter certeza. O Nilo não sentiu nenhuma culpa pelo mendigo que lhe forneceu informação. Primeiro, ele não sabia se o que ele disse era verdade sobre as facções e coisas assim, mas devido a não ter nenhuma informação sobre a cidade, ele decidiu acreditar parcialmente no homem. Naquela época, ele já estava pensando em deixar o homem viver. No entanto, depois de ouvir sua história sobre ele e os outros, Nilo imediatamente decidiu matá-los de uma vez por todas. É porque ele percebeu que o mendigo estava mentindo. Ele disse que os 7 só seguiram ordens e todo o plano de roubar alguém era o plano dos mortos. Era claramente uma mentira. Sua história também contradiz o que ele disse anteriormente. Ele disse que eles não se juntaram às 2 facções, pois isso significaria que eles seguiriam ordens de superiores. A partir disso, pode-se dizer o quão orgulhosos eles são.
Ele adivinhou que antes que o grupo fizesse um movimento, eles deveriam primeiro esperar pela aprovação dos outros membros. Independentemente do que ele assumiu ser verdade ou não, Nilo ainda matou o homem no local e ordenou que Máximo e Croco terminassem o resto. Também pode ser considerado como erradicar problemas futuros. Cavalgando sobre as costas de Máximo, Nilo se apoiou preguiçosamente no encosto da cela enquanto inspecionava os arredores usando sua visão e o mapa do sistema. Ele não queria perder nada, então se certificou de que todas as salas estivessem vazias antes de passar para inspecionar as outras salas. Com a combinação de seus olhos e mapa do sistema, seria quase impossível que ele perdesse um zumbi dentro de uma sala. Após alguns minutos de inspeção, eles finalmente conseguiram localizar sua primeira presa. Era um zumbi de nível 1. Em sua estimativa, parece que o zumbi era um adolescente antes de se tornar um zumbi. A razão pela qual ele pensou nisso foi por causa do jeans rasgado que o zumbi estava usando. O zumbi não apareceu no mapa do sistema e Nilo apenas o localizou com seus próprios olhos. O zumbi estava encostado em uma porta ao lado do banheiro feminino. Seu pé estava mutilado, daí a razão pela qual não podia se mover. Nilo não sentiu nenhuma simpatia pelo zumbi deficiente, então ele ordenou que Croco acabasse com o homem instantaneamente. A sensação familiar da sensação fria lavando seu corpo inteiro apareceu junto com o prompt do sistema notificando-o da segunda morte do zumbi. Nilo a sentiu em aprovação enquanto chutava levemente a barriga lateral do Carabble, incitando-o a seguir em frente. Depois de mais de meia hora, Nilo e os outros apareceram na frente da escola ilesos. Além daquele zumbi, eles não encontraram nada perigoso lá dentro. Embora não houvesse aula durante o início do apocalipse, Nilo ainda estava incomodado com o fato de que as instalações da escola tinham muitos cadáveres em decomposição. Pelo que ele viu até agora, cerca de 20 ou mais corpos estão espalhados pelo campus. As larvas estavam em festa e, como sempre, estão tão cheias que estão bastante gordas mesmo com o padrão das mutações animais. Nilo deu uma olhada no mapa do sistema e notou um ponto vermelho piscando nele. De repente, ele aparece na periferia de seu alcance do mapa do sistema. Então ele pensou que ele havia acabado de chegar ao redor. Nilo não desperdiçou mais quando decidiu interceptar o zumbi à frente. Deixou o Máximo galopar rapidamente em direção ao zumbi e nem um minuto se passou quando chegaram perto do zumbi. Crocus estava seguindo, seu corpo se contorcendo como uma cobra. O zumbi parou em seu caminho depois de vê-los bloquear seu caminho. Nilo olhou para o zumbi à sua frente e percebeu que estava ferido. Era um zumbi de nível 2, mas já estava à beira da morte. Uma parte de seu crânio estava aberta e os cérebros apodrecidos dentro estavam claros para serem vistos. Uma enorme ferida podia ser vista em sua garganta. Sangue escuro escorria da ferida, mas o zumbi parece não se importar com isso. Continua a observá-los, curioso e ao mesmo tempo alerta. Essa deve ser a razão pela qual seu indicador está piscando constantemente. Então o ponto piscando significa que estava perto da porta da morte. Ele pensou. Vendo o estado em que o zumbi estava, Nilo sentiu que era perfeito para Máximo lutar. Ele pulou apressadamente de suas costas e apontou para o zumbi à distância. Max, mate aquele para mim. O Carabble, Máximo grita e secretamente deseja que seu mestre não interfira desta vez. Ele coça o casco no chão enquanto olhava atentamente para o zumbi à distância. A intenção de batalha era aparente em seus olhos enquanto ele esperava que o zumbi fizesse um único movimento. O espírito de luta estava aparentemente escorrendo dele, mas depois de ouvir o que seu mestre disse em seguida, ele instantaneamente tremeu de medo. A propósito, esse é um zumbi de nível 2. Máximo olhou fixamente para seu mestre. Por que você não me contou antes? Você quer que eu morra? Pensamentos ridículos surgiram na mente do Carabble. Felizmente, seu desespero logo foi aliviado quando seu mestre de repente disse algo que o deixou feliz e triste ao mesmo tempo. Esqueça, Croc, ajude Max e mate aquele zumbi rapidamente. Máximo só pôde sorrir ironicamente como resposta. Mundo Zumbi Cap 199.
Luta. Depois de ouvir que o zumbi é um zumbi de nível 2, Máximo foi forçado a parar sua ação de arranhar o chão. Seu modo caiu instantaneamente. Felizmente, seu mestre não demorou muito para também ordenar que o crocodilo ajudasse a matar o zumbi de nível 2. Vai! Ouvindo a sugestão de seu mestre, eles instantaneamente entraram no modo de batalha e ficaram de 4 com firmeza. Eles não esperaram que o zumbi se aproximasse e, em vez disso, foram em direção ao zumbi. Sons mecânicos semelhantes a uma engrenagem sendo girada ecoaram no ar enquanto as duas lâminas de braço de Croco se mostravam para o mundo ver. Correndo como um relâmpago rápido, Croco chegou primeiro, superando o estágio final nível 1 Máximo. Máximo pôde apenas acenar em resposta, mas, no entanto, ele continua se movendo para se aproximar do zumbi. O zumbi ao longe ficou pasmo por um momento. Não pensou que no momento em que chegasse à área, 2 animais ferozes seriam os que o receberiam. O zumbi estava ferido, mas para um zumbi que não entendia a dor, os ferimentos não eram nada. Ele só consegue impedir seu movimento. Shrek! Um grito ensurdecedor percorreu a área e alcançou Croco e Máximo. O grito do zumbi foi tão alto que algumas das folhas ao redor começaram a tremer. Depois de ouvir esse tipo de grito ensurdecedor, Croco nem se mexeu por um segundo. Ele continua a deslizar como uma cobra e parece que foi bastante eficaz, pois sua velocidade mais que dobrou em comparação com Máximo. Bem, ter um estágio mais alto também foi um fator. Suas lâminas brilhavam devido à nitidez enquanto suas costas eram como um porco-espinho. Ao se aproximar do zumbi, Croco instantaneamente saltou para se mover ainda mais rápido do que antes. Shane! O corpo de Croco passou pelo zumbi que está enraizado no local. Não esperava que Croco chegasse instantaneamente. Infelizmente para Croco, seu ataque foi perdido por um fio de cabelo. Daí a razão pela qual o zumbi, estava enraizado no local. O impulso de seu sprint faz com que as pernas de Croco sejam arrastadas no chão. Não foi um problema importante e Croco se recuperou imediatamente. Depois de recuperar o equilíbrio, Croco instantaneamente voltou a lutar. Foi também nesse momento que Máximo chegou perto do zumbi. O zumbi estava vigilante sobre seus arredores, tornando difícil para Máximo se aproximar e acertar um golpe. Máximo também estava cauteloso, afinal o zumbi já era nível 2. Zwoje! Uma figura borrada apareceu ao lado do zumbi, uma lâmina foi então cortada em direção a ele. Mas o zumbi ainda consegue evitar um golpe. Máximo viu uma oportunidade para atacar. Ele não perdeu mais tempo observando e imediatamente entrou na briga. Bom! Um som baixo foi ouvido quando a cauda da marreta de Máximo conseguiu se conectar às costelas do zumbi. A caixa torácica do zumbi foi instantaneamente quebrada, mas o zumbi não se importou e, em vez disso, também deu um golpe nas costas de Croco. As costas de Croco como um porco-espinho conseguem perfurar a mão do zumbi quando ele ataca. O zumbi imediatamente retraiu sua mão cheia de buracos e amaldiçoou o crocodilo por ter muitos espinhos salientes em suas costas. O zumbi agarrou a cauda marreta de Máximo e a jogou para o lado. O corpo pesado de Máximo não era nada na frente do zumbi. Máximo levantou-se dos escombros. Ele sacudiu o corpo para se livrar das pedras presas na cela. Máximo e Croco se revezavam no ataque e toda vez que um deles era jogado para o lado, o outro respondia e continuava assediando o zumbi. Depois de alguns minutos, a batalha finalmente terminou. Máximo e Croco tinham feridas por todo o corpo. Felizmente, todos eles eram apenas feridas superficiais e sua capacidade natural de cura deve ser capaz de curá-los antes do café da manhã de amanhã. O zumbi foi ferido antes mesmo de começarem a luta. Nili deu uma olhada no zumbi e percebeu que as feridas que originalmente tinham eram todas feridas feitas de uma arma afiada. A enorme fenda na garganta era a que mais chamava a atenção, pois a ferida era claramente feita de uma faca. Nilo adivinhou que o zumbi havia escapado de uma luta. Essa também pode ser a razão pela qual já estava à beira da morte quando viram. Nili deu uma olhada no mapa do sistema e notou que não há movimentos específicos ao redor deles. Como recompensa,
Nilo pegou 3 bagas do Apocalipse do espaço de armazenamento e as deu a Croco e Max. Os 2 animais ficaram muito animados ao ver seu mestre. Os 2 animais engoliram a baga do Apocalipse como se 1 milhão de formigas consumissem comida em menos de 1 minuto. Nilo também não queria ser deixado para trás, então ele também deu uma mordida na baga do Apocalipse em sua mão e saboreou o seu sabor. A doçura da fruta derreteu dentro de sua boca, assim como o chocolate sendo exposto ao calor. Nilo deve admitir que o sabor desta nova fruta era muito bom. No entanto, lembrando que o vírus do Apocalipse foi quem fez a fruta sofrer uma mutação, ele sentiu vontade de parar de comer. No entanto, ele acalmou seus pensamentos antes de terminar a baga do Apocalipse restante na palma da mão. O vírus do Apocalipse já havia sido convertido em alimento da árvore. O sabor do vírus do Apocalipse não era o mesmo das frutas. Nilo repetidamente se lembra desse fato. Depois de descansar um pouco, eles prosseguiram em sua jornada de farmar zumbis apenas para subir de nível. No entanto, o que Nilo não sabia era que depois de alguns minutos desde que eles saíram, 2 figuras podiam ser vistas vagando pela mesma rua onde seus 2 animais de estimação mataram o zumbi de nível 2. Os 2 estavam ofegantes e um deles estava até usando o joelho como apoio. O outro lhe entregou água para acalmar os nervos. Ufa! O homem finalmente conseguiu soltar um pesado suspiro de alívio. Você tem certeza que foi assim? Pergunte ao outro homem. Seu parceiro acenou com a cabeça e disse, sim, já foi ferido por nós. Mesmo que os zumbis não sintam dor, isso não significa que eles não serão afetados por suas feridas. Mundo Zumbi Cap 200, onde está o vírus do Apocalipse? O sol já estava alto no céu, mas os arredores ainda estavam escuros devido à existência das enormes árvores ao redor. Na parte noroeste da cidade de Daan, 2 homens podiam ser vistos caminhando lado a lado. Um tinha cabelos espetados vestindo jaquetas de couro e calças, enquanto o outro estava vestindo uma camisa preta e jeans rasgados. Aquele com o jeans rasgado estava ofegante enquanto ele descansava as mãos nos joelhos. Você tem certeza que foi assim? O homem com o cabelo espetado perguntou enquanto olhava para o homem com o jeans rasgado. Ele então lhe entregou uma garrafa de água. Sim, eu vi com meus próprios olhos. Definitivamente foi assim. Não deveria estar tão à nossa frente. Mesmo que os zumbis não sintam dor, as feridas que infligimos a ele e as feridas que ele já tinha sentirão atrapalhar sua velocidade. Respondeu um homem com o jeans rasgado. Ele sorveu a água que lhe foi entregue pelo homem de cabelo espetado. O homem com o cabelo espetado e vestindo a jaqueta de couro e calças chamava-se Dister. O outro homem que estava vestindo uma camisa preta e jeans rasgado se chamava Imon. Os 2 eram membros de alto nível da facção Onda Azul. Eles são o par que foi designado para verificar a parte norte da cidade. Ambos têm mochilas cheias de água e comida amarradas nas costas. A mochila de Dexter está cheia de garrafas de água, enquanto a mochila de Emon está cheia de lanches ou comida pronta para comer. Mais cedo, depois de se separarem dos membros da Blue Wave Faction, eles avistaram um zumbi ferido ao longo da estrada. Dexter não perdeu tempo e imediatamente atacou o zumbi. Embora Emon não estivesse disposto, ele também participou da luta. Era evidente que o zumbi era mais forte que eles. Felizmente, já estava ferido. Depois de alguns minutos de luta, eles finalmente conseguiram cortar sua garganta e até ferir as pernas do zumbi. Infelizmente, eles foram descuidados fazendo com que o zumbi escapasse. Naquela época, Dexter foi jogado fora, então apenas Emon foi capaz de ver para onde o zumbi escapou. Depois de seguir por alguns minutos, eles chegaram a este lugar. O zumbi ainda estava longe de ser encontrado, mas os 2 foram forçados a parar devido a Emon não ter mais energia para correr. Era inevitável, pois eles basicamente seguiram os rastros do zumbi logo após uma dura batalha. Dexter ainda estava bem devido a ele ser mais forte que Emon, mas devido a ele ter derrotado a luta mais cedo, ele também estava ofegante. Após alguns minutos de descanso, Dexter não aguentou mais e decidiu continuar a perseguição. Ele odiava ficar ocioso.
Sem falar que desta vez eles estão perseguindo um quase zumbi. Dister sabia que sua ação de parar nem que fosse um pouco não era uma boa escolha. Ainda assim, ele não podia suportar deixar seu parceiro exausto para trás, não neste ambiente perigoso. Com as sobrancelhas examinadas em insatisfação, Dister se levantou e disse: "Vamos." Emon apenas sorriu ironicamente em resposta e também se levantou do chão. "Acho que o tempo já é suficiente." Depois de alguns minutos seguindo o possível caminho de fuga do zumbi, eles chegaram a uma área espaçosa. Eles diminuíram a velocidade e inspecionaram os arredores seriamente. Mesmo que os dois fossem locais da cidade de Daan, as árvores basicamente alteraram os arredores, apagando sua vantagem de familiaridade do lugar. Eles só podiam confiar em alguns prédios quebrados para saber onde estavam atualmente. "Estamos perto da escola." Dexter disse duvidosamente. "Deveríamos estar. Eu me lembro daquela loja de antes. É uma pequena loja que vende peças de computador." Imon disse enquanto apontava para o prédio quebrado ao longe. Dexter acenou com a cabeça em resposta e inspecionou a área ao redor. Como isso era perto da escola, ele pensou que haveria um zumbi morando aqui. Ele resmungou e disse: "Vamos inspecionar a área primeiro." A partir disso, já se podia dizer que ele estava insatisfeito depois de perder o zumbi de nível 2. Já era uma morte certa. Se ele não se descuidou mais cedo, ele imaginou que poderia ter aumentado sua força consumindo o vírus do apocalipse daquele zumbi. Imon sorriu e disse: Acho que o zumbi de nível 2 já escapou. Vamos esquecer aquele zumbi e focar em procurar o decapitador." Dexter parou por um momento, então virou a cabeça e olhou com punhais para Imon, que estava sorrindo ironicamente com as mãos no ar. Ele grunhiu novamente e continuou a se afastar. Ele só podia se culpar, assim como Emon, que queria descansar naquele momento para a fuga bem-sucedida do zumbi. Depois de alguns minutos, Imon viu Dexter parar abruptamente à sua frente. Ele imediatamente correu e foi para o seu lado para perguntar qual é o problema. No entanto, suas palavras parecem estar presas dentro de sua boca enquanto ele olhava para a área onde Dexter fixou os olhos. Era um corpo sem vida. A cabeça foi separada do pescoço a poucos metros de distância. Era o zumbi que eles estavam perseguindo mais cedo. Já está morto. Alguém ou alguma coisa já o matou. Dexter estava tremendo de raiva quando se agachou na frente da cabeça do zumbi. Usando a adaga afiada em sua mão, ele dividiu a cabeça em duas e procurou o vírus do apocalipse presente dentro. No entanto, depois de alguns segundos vasculhando a poça do cérebro do zumbi, ele não conseguiu encontrar nenhum gel esverdeado, não importa o quanto ele mexesse no cérebro do zumbi. "Porra! Onde está?" Ele amaldiçoou em voz alta enquanto procurava agressivamente pelo vírus do apocalipse. Ele até dividiu o crânio novamente só para ter certeza. Dexter não conseguia mais conter sua raiva enquanto socava a poça de cérebros à sua frente. Ele vira a cabeça e encara Imon. Não foi aberto certo. A raiva era aparente em seus olhos quando ele perguntou novamente. A cabeça não foi aberta certo. Emon engoliu um bocado de saliva enquanto sorria ironicamente e disse: Uma pequena parte da cabeça se foi, mas definitivamente não foi aberta ainda. Se não foi aberto, então onde? É o vírus do apocalipse. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.